e ter a salvação da tua alma. Aqui no livro de Eclesiastes, fala sobre a vaidade da vida. Eclesiastes, Salomão, está escrito a palavra de Deus. Está escrito a palavra de Deus. Olha o que o homem mais sábio do mundo, ele escreveu em Eclesiastes capítulo 2. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Não dão felicidade. Disse eu no meu coração, é a palavra de Deus. Ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido. E da alegria de que ferve esta? Aí ele fala, busquei no meu coração, como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da minha vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque, em que reverdenciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessão de vacas, ovelhas, mais do que todos os homens que houve antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores, de cantoras e da delícia dos filhos dos homens, e de instrumento de música de toda sorte. Engrandeci-me, aumentei mais do que todos que houve antes de mim. Preservou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha só, tudo isso Salomão teve. Ele foi o homem mais sábio. Ele gozou de todos os prazeres, nada ele privou dos seus olhos. Mas chegou um dia que ele viu que tudo aquilo era oco, era vaidade. Porque o fim dos dias dele, da vida dele, estava chegando. E ele viu que tudo aquilo não teve proveito nenhum, porque quando o homem morre, meu amigo, ele não vai levar prata, não vai levar ouro, ele não vai levar fama, ele não vai levar riqueza, ele não vai levar nada. Ele vai levar suas obras para com Deus. Tudo que ele fez nessa terra, ele vai prestar conta com Deus. Então o que aproveita, disse Jesus, o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Salomão também escreveu no último capítulo deste livro de Eclesiastes: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra do homem, inclusive aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja má.
Deus vai trazer a juízo toda a obra do homem, meu amigo. E a pior má obra que o homem pode fazer é tapar os ouvidos para ouvir a palavra. A pior má obra que o homem pode fazer é trancar o seu coração e não abrir para Jesus Cristo entrar, libertar, abençoar, transformar, salvar. Esta é a pior má obra que o homem pode fazer. Mas Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele traz estas verdades nesta terra pelo seu Evangelho. Por isso Ele deu uma ordem para todos anunciar o seu Evangelho, para que aquele que crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Mas o homem acha muitas das vezes que isso é um discurso de ódio, que está até mesmo afrontando as religiões. Não, Deus não tem parte com religião nenhuma. Deus não respeita religião nenhuma que nega a Ele, que ensina o homem a buscar um intercessor além dele. Ah, não, Deus não respeita a religião que ensina os homens a adorar estátua e ídolos, achando que aquilo ali é um Deus, é um mediador que leva a oração. Não, a Bíblia diz em Salmo do capítulo 115, que disse Davi: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor à tua benignidade. O que dirão as nações aonde está o seu Deus? Davi falou: o que dirão as nações onde está o seu Deus? E Davi respondeu: o meu Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz, mas os ídolos deles são obra feita pela mão do homem. Tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Tem nariz, mas não pode respirar. Mãos tem, mas não pode apalpar. Pés tem, mas não pode andar. Tornarão-se semelhante a eles todos quanto adoram e todos quanto o confia. O homem se torna semelhante a uma estátua. Por quê? Porque a estátua é muda. A estátua não pode falar. A estátua não pode ver. A estátua não ouve a tua oração, nem a tua petição. Não, ela é uma estátua. Você carrega ela para cá, carrega ela para lá, entendeu? Você acende vela porque ela está nas trevas? Com certeza. Porque ali não é nada a não ser uma estátua. Mas o Deus, a Bíblia diz, do céu, Ele faz tudo, tudo que o homem necessita. Ele livra da morte, Ele abençoa, Ele prospera, Ele perdoa pecado, Ele ensina a andar no caminho reto, Ele dá a paz que o mundo não pode dar, e dá o mais importante, a vida eterna, a salvação. Isto é a Bíblia. Eu não estou pregando religião, eu não estou falando para você ir para a igreja evangélica, não. Não, eu estou falando para você ir para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ler essa Escritura, para você não ser enganado por falso profeta, por falso pastor, por padre, por papa. É, meu amigo, você precisa aos pés do Senhor Jesus. E Ele está com as suas mãos estendidas para te abençoar. Ele está com as suas mãos estendidas para te salvar e te dar a salvação da tua alma. Por isso, entregue a sua vida a Jesus, porque depois da morte não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem. Depois da morte segue-se juízo. Está escrito, Hebreus 9:25, ordenado está o homem a viver e a morrer uma só vez. Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Entregue a tua vida a Jesus. Enquanto é tempo, vá para a sua casa, entre no seu quarto, abra a Bíblia, leia ela, o Novo Testamento, leia as Escrituras, leia a Bíblia, e você conhecerá o Deus do céu, e você não errará mais, porque está escrito aqui, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, está escrito a palavra do eterno Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O apóstolo Paulo escreveu: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Eu fui um beberrão, eu fui um usuário de droga, eu fui um ladrão, eu fui. Mas um dia, na hora que eu estava na ânsia da morte, eu clamei por todas as entidades, por todos os espíritos que eu servia, e me escravizava, e todos não fizeram nada por mim, porque são espíritos enganadores. Mas esse evangelho veio até a mim, e eu criei no Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, que é a porta que todo aquele que por ele entra, salvar-se-á, entrará, sairá, achará pastagem. E eu aceitei ele como meu Senhor, para reger a minha vida, e passei a buscar a ele de todo o meu coração, para fazer a vontade dele. Ele me libertou das drogas, me libertou do crime, me libertou do mal deste mundo, transformou o meu ser. E hoje eu prego este evangelho, porque Jesus não veio para os sãos, ele disse, mas ele veio para os doentes. Ele disse que não queria sacrifício, mas ele queria o arrependimento ao coração do pecador. Ele disse, eu não vim para o justo, porque não existe justo nenhum. Todo homem é pecador, todo homem é miserável, todo homem está em trevas sem Deus. E ele veio para iluminar, porque ele disse, eu sou a luz. Todo aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E esta luz entrou no meu coração, me transformou. Por isso, Deus traz a verdade para você ter a oportunidade de se arrepender e não morrer no estado de bebedice, de glutonaria, de idolatria, de prostituição, e aceitar a Jesus, o teu Salvador, que te liberta e te transforma, para você ter a vida eterna após a morte. Porque tudo passa, o mundo, as suas cobiças, mas somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. O mundo passa, os meus desejos, os meus sonhos, isso vai passar, meu amigo, vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer, a tua alma é eterna. Não existe o aniquilacionismo, não. Muitos acreditam nessa doutrina de demônio que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias via. E se possível enganaria até os escolhidos, mas não engana, porque os que são escolhidos, eles não são enganados, porque eles têm como regra de fé e prática as escrituras, a palavra de Deus. O homem quando morre, ou ele vai para o paraíso, ou ele vai para o inferno. Não tem meio termo, não tem purgatório, não tem reencarnação, não. E nem acaba tudo como pensam, não. E também como muitos acham que aqui é o inferno. Ah, aqui é o inferno. Inferno existe, inferno é aqui. Tanta miséria, tanta fome, tanta droga, tanto crime, tantas coisas horríveis acontecendo, pai matando filho, filho matando pai, homem estrupando criança, matando criança, sacrificando criança, como está acontecendo hoje em dia. Sempre aconteceu e cada vez está acontecendo mais. Mas o inferno não é aqui não, meu amigo. Aqui é um lugar onde Deus, Ele dá a oportunidade para o homem com vida se arrepender e entregar ao Salvador para ter a salvação da sua alma após a morte, ir para o inferno, ir para o céu e não ir para o inferno, porque se o homem morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Então está escrito aqui, não erreis, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, é a Bíblia, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Não, ninguém vai herdar. Só aquele que entregar a sua vida a Jesus e se converter, dos seus pecados, vai ter a salvação da sua alma. Se fosse o funk aqui tocando bem alto, as músicas mais imundas que tem, que ensina os jovens a roubar, que o funk é apologia ao crime,
ensina o jovem a roubar. Se fosse o funk aqui tocando, ensinando as menininhas de 10 anos, 11 anos a se prostituir, a sentar na garrafa, a rebolar, ninguém ia reclamar. Ninguém ia reclamar. Ninguém. Ia todo mundo aplaudir. Mas como é a palavra de Deus que quer salvar o homem, por isso que naquele grande dia não terá escapatória. Não terá. Todos ouvirão.